Manifestações na rua. Uma coisa tão presente no nosso dia a dia, né? A gente vê direto, grupos se expressando, defendendo ideias, fazendo reivindicações, mas parando para pensar um pouco, o que a lei brasileira, realmente garante para quem decide ir para a rua? Quais são as regras do jogo, assim? Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo disso. Vamos olhar a Constituição Federal e também uma decisão bem importante do Supremo, do STF. A ideia é, sabe, pegar os pontos essenciais para a gente entender direitinho as garantias, os limites também, né? E como o direito de protestar pacificamente está sendo visto hoje. Bom, vamos começar pela base de tudo, que é a nossa Constituição de 88. O artigo 5º é central aqui. Logo no inciso 4º, ele já garante a livre manifestação do pensamento. Ponto. Mas tem um detalhe importante logo em seguida: é proibido o anonimato. Isso já diz muito, né? Pode se expressar sim, mas tem que se identificar, tem a questão da responsabilidade. Continuando no artigo 5º, aí vem o inciso 16, que fala direto do direito de reunião. É bem claro, todo mundo pode se reunir pacificamente, sem armas, em locais públicos abertos. E aqui está o ponto que, nossa, gera muita dúvida, muita discussão. E isso independe de autorização prévia. Exato. Essa parte é crucial. Não precisa pedir permissão. Isso, o que a Constituição pede é só um aviso prévio para a autoridade, para quem organiza, né? Exatamente. E esse aviso tem um propósito bem definido. Que é para quê? Para organizar a segurança, imagino. Sim, para que o poder público possa zelar pela segurança, pela ordem e também, muito importante, para não atrapalhar outra reunião que já estivesse marcada para o mesmo lugar, na mesma hora. E tem mais coisa para proteger essa liberdade, né? O artigo 220. Isso, 220, reforça a liberdade de manifestação do pensamento, da informação, e ele proíbe qualquer tipo de restrição que seja, na verdade, uma censura prévia. É uma garantia a mais. Certo. E não podemos esquecer do direito de petição, lá no artigo 5º também, inciso XXV, a linha E. Bem lembrado, que assegura o direito de levar pedidos, reclamações aos poderes públicos. Muitas vezes o que começa na rua pode virar uma petição formal. Pois é. E toda essa base constitucional, que já é bem forte, ela ganhou contornos ainda mais claros com uma decisão recente do STF, muito relevante. O julgamento-chave foi o do recurso extraordinário 806-339. Ele fixou o tema 855, de repercussão geral, né? A decisão saiu ali entre 4 e 14 de dezembro de 2020. Tema 855. Certo. E o que ele definiu na prática? Bom, o que ficou decidido ali, de forma bem explícita, foi que não se exige autorização prévia do poder público para fazer uma reunião ou manifestação. O Supremo entendeu que aquela exigência da Constituição, do aviso prévio, ela se cumpre com algo mais simples, a veiculação de informação. Veiculação de informação. Como assim? Quer dizer, basta comunicar o ato. Informar de um jeito que o poder público saiba o que vai acontecer, onde e quando. Para poder tomar as medidas necessárias, né, para garantir a segurança, a ordem, evitar conflito com outro evento no mesmo local. Simplesmente informar. Ah, entendi. Não é pedir bênção, é avisar para organizar. Exatamente. E até uma notícia oficial do próprio STF, de janeiro de 2021, confirmou essa interpretação do recurso extraordinário. Deixou bem claro. Faz todo sentido. A lógica muda, né? É informar para viabilizar, não pedir para poder fazer. Mas a gente sabe que nem sempre é tranquilo. Vemos notícias de conflitos, às vezes restrições. Existem limites para esse direito, então? Mesmo com essa decisão? Sim, existem. Mas aí é outro ponto importante que o STF também tratou. Esses limites têm que ser excepcionais. Qualquer restrição só pode acontecer por motivos muito fortes, tipo ligados diretamente à ordem pública ou para proteger direitos de outras pessoas. Por exemplo. Um exemplo que aparece bastante é a possibilidade de, sei lá, interditar uma via de tráfego, uma rua, uma rodovia, mas de forma pontual. Para quê? Para conciliar o protesto com o direito de ir e vir das outras pessoas. Contudo, e esse contudo é fundamental, o objetivo dessas restrições nunca pode ser impedir o ato pacífico em si. Não pode ser inviabilizar a manifestação. Ou seja, a restrição tem que ser o mínimo necessário para proteger outro direito e não um jeito de calar o protesto. Perfeito.
Medidas pontuais, estritamente necessárias, não um pretexto para silenciar. E se a gente olha para o quadro maior da Constituição, tudo se encaixa, né? Esse direito à manifestação, ele é uma consequência direta do princípio democrático, do pluralismo político. São pilares da República, lá no artigo 1º. Democracia não é só votar, né? É poder falar, pressionar, participar no espaço público. Claro. A proibição do anonimato, que a gente falou lá no começo, o artigo 5º, 4º, ela entra como essa contrapartida. Liberdade com responsabilidade, mas sem sufocar. E a proibição da censura prévia, artigo 220, é mais uma camada de proteção, para garantir que as ideias circulem livremente, inclusive nas manifestações. Ok, então, resumindo a essência, temos uma base bem sólida na Constituição para o direito de se manifestar, principalmente no artigo 5º, né? Incisos 4º e 16. E o 220. E também aquele direito de petição do 5º 34. Exato. E a interpretação mais recente do STF, que vincula todo mundo, né, pelo tema 855, veio para reforçar a liberdade. Ela basicamente trocou a ideia de precisa de autorização pela ideia de precisa comunicar para organizar e garantir a segurança. O foco é na viabilidade e na segurança, não no controle prévio do ato. Isso, assim, deixa a gente com uma reflexão para o futuro, né? Pensando nessa garantia toda da manifestação pacífica e, ao mesmo tempo, na necessidade de manter a ordem pública, como esse equilíbrio, que já é delicado, pode ser tensionado ou até reinterpretado com as novas formas de mobilização, especialmente essas que surgem e se organizam muito rápido pelas redes sociais, pela internet. Como fica esse equilíbrio nesse novo cenário? É um ótimo ponto para a gente continuar pensando e observando. Bom, esperamos que essa análise das fontes sobre o direito de manifestação tenha sido útil, tenha esclarecido alguns pontos. Se esse conteúdo trouxe algum valor, um sinal de apreciação é sempre bem-vindo, claro. Ajuda a gente a levar essa discussão para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!